bom, Senhor Deus, esse ministério tão lindo, Senhor Deus, que é o ministério, Senhor Deus, infantil, Pai, a qual é tão importante, Senhor Deus, a qual o inimigo tem se levantado tanto contra as crianças, contra os adolescentes, pré-adolescentes, Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, edificar a vida dessas irmãs que estão disponíveis, sempre, Senhor Deus, se disponibilizando para edificar essas crianças, Pai. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, te agradecemos e pedimos que nós, como pais também, Senhor Deus, cresçamos no temor, no amor pela Tua palavra e pelos nossos filhos, Pai. Assim nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém? Glória a Deus, meus irmãos, vocês estão aí comigo? Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor essa noite? Culto de ceia, culto abençoado. Todo culto é uma bênção, mas o culto de ceia é um culto tão importante para nós, né, irmãos? É o momento que nós vamos estar à mesa com o Pai, mais uma vez com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no capítulo 7 de Mateus. Mateus, evangelho qual escreveu Mateus, capítulo 7, o verso 24 ao 27. Passagem bem conhecida. Eu quero meditar com os irmãos essa noite. Vamos ler aqui então 4 versículos. Então abra, enquanto você abre. Amém? Todos acharam? Você que não tem aí no teu celular, ou talvez você não tenha também fisicamente a Bíblia, ou no teu celular você pode acompanhar a leitura através do projetor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 7, 24, desculpa, 24. Talvez eu me expressei errado aqui. 7, 24. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Vamos ler então, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pela riqueza, Senhor Deus, que é poder estar na Tua presença, ouvir a Tua palavra, ser edificado por ela, Pai. E o nosso pedido essa noite, Senhor Deus, é mais uma vez que o Senhor use o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, como o Senhor sempre usa, para nos convencer, Senhor Deus, para trazer clareza para nossas vidas, Pai, a questão e acerca da Sua palavra, Pai. Usa, Senhor Deus, também a minha vida, segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor Deus, Pai, e torna a nossa mente cativa, Senhor Deus, neste momento na Tua palavra, Senhor Deus. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre, quebranta o nosso coração, Senhor Deus. Assim, Deus, eu peço, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, o título para hoje e para nós, para essa mensagem, é a responsabilidade na edificação. Eu quero aqui meditar com os irmãos, então, nesse ensinamento maravilhoso e poderoso ao qual o Senhor Jesus Cristo traz aqui no final do Sermão do Monte. Esse é o final aqui, está finalizando o sermão tão conhecido do monte, e Jesus aqui está falando agora com os seus discípulos e com todo aquele povo que lá está ouvindo Jesus falar. Ali estavam alguns religiosos também, como a gente sabe, eu acho que todos os irmãos são conhecedores dessa passagem, mas enfim, estavam ali os fariseus, os escribas e tantos outros que ali estavam mais para questionar a Jesus do que para receber o que Jesus estava falando. Mas, então, Jesus traz um ensinamento aqui, irmãos, nessa ilustração de uma construção. Ele traz um ensinamento muito valioso para nós, irmãos. Muito importante para a nossa vida, essa analogia que Jesus faz da construção de uma casa sobre a rocha ou uma casa sobre a areia. E Jesus aqui nos mostra, irmãos, a consequência de ouvir e praticar. A consequência daqueles que ouvem e praticam, ou aqueles que apenas ouvem a palavra, mas não colocam em prática. E nós vamos tirar aqui algumas aplicações, então, para nós, alguns ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Então, o tema é a responsabilidade na edificação, e eu quero começar aqui analisando com os irmãos o verso 24 primeiramente, irmãos. Hoje eu quero ser mais breve, quem sabe, mais sucinto,
para a gente aproveitar o culto, a parte da ceia e a parte da comunhão também, para não acabar muito tarde. Mas enfim, o primeiro ponto que eu quero analisar com os irmãos aqui está no verso 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora aqui, irmãos, nós podemos ver o primeiro ponto que Jesus está falando. O que Jesus está aplicando a esses ouvintes e a nós também nessa noite. O que ele está demonstrando aqui. Ele está demonstrando aqui, então, irmãos, que a sabedoria está em ouvir e praticar. É difícil, irmãos, mas é necessário. Não sermos só ouvintes, mas praticantes também. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, irmãos, que nós escolhemos ouvir e praticar, ou ouvir e não colocar em prática. Essa é o chamado que Jesus dá aqui para os seus discípulos, para nós, a uma responsabilidade na edificação. Então aqui, irmãos, há um paralelo aqui demonstrando duas respostas obtidas quando a palavra de Deus é pregada. Ou seja, quando o evangelho é anunciado, há duas respostas obtidas. Há duas respostas aqui demonstradas através desse texto ou dessa analogia que Jesus faz. Alguns vão ouvir e vão falar: ótimo, vou ficar na minha casa, ou vou ficar com a minha casa espiritual na areia. Alguns vão ouvir e vão falar: opa, essa palavra tem fundamento, e eu vou edificar sobre a rocha que é Jesus. Alguns vão ouvir e simplesmente vão falar: não, eu vou continuar com a minha casa na areia. Irmãos, e naturalmente, todos nós já nascemos com nossa casa na areia. Todos nós já nascemos com nossa casa, porque a palavra diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, não há um sequer que queira Deus ou busque a Deus. Todos os irmãos conhecem, eu sempre repito isso. Então, naturalmente, irmãos, nossa casa já era sobre areia. Aí Jesus agora começa a explicar, então, e trazer essa analogia, que aquele que ouve e pratica as palavras, ele constrói a vida sobre uma base sólida. A fé dele é sólida, é sobre Cristo. Cristo é essa rocha inabalável. Agora, então, como eu falei, outros vão ouvir e vão edificar, quem sabe, em si mesmos. Vão edificar em si mesmos, ou seja, na areia, ou sobre qualquer outra coisa, irmãos. Por isso esse título de hoje, a responsabilidade na edificação. Porque alguém vai ouvir e vai botar em prática, alguém vai ouvir e vai falar: não, eu vou ficar comigo mesmo, eu vou resolver minha vida do jeito que eu achar melhor, por mim mesmo. Eu vou fazer como eu achar melhor a minha vida. E não como Cristo está dizendo, ou como a palavra está dizendo que tem que ser. Então alguns vão ouvir e vão falar: eu vou continuar assim, mas não vou botar em prática. Então, portanto, irmão, aqui nós vemos duas pessoas, então. Vemos dois tipos de pessoas: as pessoas que ouvem e colocam em prática, e aqueles que ouvem, que receberam a mesma proposta. Os dois aqui receberam a mesma proposta. Eu diria aqui que, irmãos, esses dois homens que construíram suas casas, eles receberam a mesma planta. A mesma planta para edificar, só que cada um escolhe um terreno diferente. É meio simples para nós e aplicável para nós, irmão. Se você fosse construir, alguém te desse a oportunidade de escolher o terreno, é claro que você escolheu o terreno mais firme. É lógico, é tão lógico que Jesus está falando, irmãos, que não chega a ser uma coisa assim difícil de entender. É uma lógica. Se alguém te oferecer: aqui tem um banhado e aqui tem um terreno firme, qual que tu quer construir? A planta está aqui, tu vai falar: não, vou escolher no banhado. Que no banhado ou na areia é melhor. Eu gosto da areia da praia. Vou construir nas dunas. Não, é lógico, irmãos, que nós vamos escolher o terreno rochoso, o terreno sólido. Então eu diria que todos receberam a planta, tanto um quanto o outro recebeu essa planta da construção. Mas o encargo, irmãos, ficou a cargo deles, então, o encargo a responsabilidade de escolher o lugar para edificar. E eu quero compartilhar algo com os irmãos aqui, irmãos. E eu até confesso que eu não ia trazer essa mensagem hoje. Não era essa palavra que eu ia trazer. Mas ontem a gente foi convidado para ir num casamento. Foi um momento maravilhoso, o casamento é bom. E eu fui participar da cerimônia de casamento. Era uma igreja, né, católica, ela estava bem lotada e a gente não conseguiu entrar. A gente chegou e já estava cheio lá dentro e a gente ficou na porta. Mas enfim, eu fiquei na porta observando aquele momento, aquele ato. Enquanto eu observava, irmãos, foi lido esse texto. E o que me chamou a atenção na leitura desse texto, irmãos, durante essa celebração, foi que o padre leu essa passagem e algo me chamou a atenção no final da leitura dele. E talvez quem já foi aqui ou quem nos vê
que é católico vai entender na hora o que eu estou falando. Quando ele finalizou a leitura, todos repetiram a mesma frase: palavra da salvação. E aquilo me deu um choque. Porque foi lido isso, e a cerimônia continua. E todos declararam, palavra da salvação. Mas quantos ali entenderam realmente do que se trata esse texto? Quantos ali entenderam a responsabilidade, o chamado que Jesus estava chamando? A cada um deles. Porque o Senhor disse, essas palavras, todo aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, todos ali estavam ouvindo aquela palavra, como todos vocês hoje estão ouvindo, e quantas outras pessoas que vão ver através da transmissão, e vão ouvir essa palavra. Aí cabe a cada um, vai escolher onde vai edificar. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, e me quebrantou o coração naquele momento, irmãos, é que foi dito palavra da salvação, e nada foi explicado. Ou seja, todos repetiram uma frase, todos ouviram, mas ninguém foi convidado, irmãos, a escolher. Ninguém foi convidado a falar assim, pode escolher. E a palavra de Deus é rica em escolhas, irmãos. Sempre foi, aqui caminho de morte, aqui caminho de vida, escolham. A responsabilidade humana, irmãos, é viva. Deus é soberano. Deus é soberano, sim. Mas, irmãos, a responsabilidade é nossa, da edificação da nossa fé. Mas como, voltando aqui, irmãos, então ao texto, não se ouviu ninguém falar sobre, chamar a atenção sobre o que foi dito, que era a palavra de salvação. É uma palavra de salvação? Sim. É a palavra de salvação mesmo. Mas precisa ser explicado e precisa ser colocado o quê? Em prática. Precisa se escolher o que vai ser feito depois de ouvir essa palavra. Depois que você ouvir essa palavra hoje, você tem uma escolha. Você tem uma escolha para botar em prática ou não botar em prática. Então todos ouviram, irmãos, mas ninguém foi convidado à responsabilidade de edificar a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. E somente sobre Jesus Cristo. Então eu confesso, irmão, que meu coração ficou quebrantado. E nesse momento eu falei assim, Deus, eu preciso falar mas é uma passagem tão conhecida, mas eu preciso ministrar. Eu preciso alertar a igreja, eu preciso alertar quem quer que for que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor está nos dando uma escolha para edificar sobre a rocha, que é Jesus Cristo, ou edificar a nossa fé sobre a areia. A areia que afunda, a areia que se move. E nós vamos ver o decorrer dessa analogia de Jesus, o que nós podemos aplicar sobre isso. Então Jesus chama aqui a uma urgência, todo aquele que ouve essa palavra e pratica, é comparado a um homem prudente. Então ele chama essa atenção, irmãos. E o problema é que a maioria das pessoas, irmãos, tem ouvido isso, ouvem, sabem, quem sabe até no final dizem amém. Amém, palavra da salvação, mas não se coloca em prática, não se dedica inteiramente a Jesus, não se dedica inteiramente nem ao menos, irmãos, em confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É só isso, já estava bom, já era um começo, já era um princípio de colocar a planta da tua fé sobre a rocha que é Jesus. Mover essa casa, sabe aquele caminhão que arranca a casa do lugar e carrega para outro? É esse, pegar e tirar essa casa e falar, não, aqui na areia não vai dar certo. Antes que venha a tempestade, eu vou colocar sobre a rocha. Eu vou firmar sobre a rocha. Então talvez muitos até quem sabe, irmãos, entendem ou ouvem, pelo menos, não entendem, mas ouvem. E como os louvores que nós cantamos hoje. Um louvor que nós louvamos hoje dizia, não vim atrás de bênção. Quem aqui não quer bênção? Fala. Quem não quer? Levante a mão. Todo mundo quer, meu irmão. Quem que não quer ser abençoado? Mas às vezes a gente louva e não entende o contexto do que está cantando, do que está louvando. Ali estava falando, não vim atrás de bênção, dizendo que a maior bênção nós já recebemos, que foi Jesus, que foi a nossa salvação, mas todos nós queremos ser abençoados sim. Senhor, derrama, manda a bênção para nós. Mas é uma declaração de uma igreja, de um cristão verdadeiramente maduro que diz, Senhor, o maior presente que o Senhor já me deu foi a salvação. O maior presente é ser chamado seu filho. O maior presente é ter a salvação em ti. Agora o que vinha mais, amém, glórias a Deus. Então, irmãos, quanto que estão então ouvindo ainda e ouvindo e praticando ou edificando as suas casas espirituais sobre o fundamento, ou seja, um fundamento vazio sobre areia.
sobre a areia, irmãos. Por isso hoje então, irmãos, como eu falei, eu quero tirar algumas aplicações aqui para nós, desse texto, sobre a responsabilidade nossa na edificação, de estar alicerçado em Jesus, somente nele e nada mais. Também cantamos hoje, né? Nada mais, só Jesus, só Ele mesmo. Então essa responsabilidade, irmãos, de nós edificar sobre Jesus, sobre Ele, que nos capacita, irmãos, a resistir todas as tempestades da vida e permanecer firme na fé. É só Ele, meus irmãos. Nada mais nos capacita, nada mais nos segura, nos traz segurança quanto estar em Jesus Cristo. Talvez você vai estar aqui pensando nesse momento agora, falando assim, pastor, mas eu acho que essa palavra aí não é para mim não, que eu sou crente. A minha casa já está na rocha, e faz tempo. Eu estou com a casa edificada na rocha, olha, faz tempo já. Não sei se aqui já nasceu alguém de berço que era crente, talvez, né, que já nasceu de berço. Então, desde que eu nasci, desde que eu me conheci por gente, eu já sempre fui cristão, e a minha casa sempre teve na rocha. Só que, irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui também, fazer uma aplicação para nós, e glória a Deus por isso, por você estar tanto tempo caminhando com Cristo e firmado na rocha, é que toda casa precisa de manutenção. E eu que diga, né, que mora numa casa mais velhinha assim, tu sabe como é que é, né? Tu tapa uma goteira, aparece outra. Tu mata um cupim, aparece outro no outro canto. Fala, eita, glória, parece que se mudou de lugar. Botei um veneninho aqui, ele pulou para aquele canto de lá. Toda casa, irmãos, precisa de manutenção. Pode ser ela nova, pode ser uma casa nova. A esposa olha e fala assim, não gostei dessa torneira aqui, vamos mudar para lá. E aí? Quebra a parede, vai para manutenção. Não gostei dessa, nós vamos botar uma repartição aqui, não gostei dessa parede, eu não gostei dessa cor, tem que pintar de outra cor. Quebra um cano, acontece, dá um vento, arranca as telhas, você deixa destelhado, não, você vai dar manutenção. Então, por mais que você esteja com a casa firme na rocha, irmãos, nós precisamos dar manutenção. A nossa fé precisa de uma manutenção diária. Diária, todos os dias nós precisamos ter uma manutenção nessa casa, ainda que ela esteja na rocha. Vocês estão me entendendo? Todos os dias. E como nós vamos dar essa manutenção? E no verso 24, então, o Senhor chama aquele que ouve a palavra e coloca em prática, de prudente, ou seja, sábio. O sábio é aquele que busca conhecimento, meus irmãos. Aquele que através da busca do conhecimento, irmãos, da palavra de Deus, ele dá manutenção na sua casa espiritual. E é assim que nós damos manutenção na nossa casa espiritual. E glória a Deus por que você está aqui hoje. Porque você escolheu a boa parte de estar na rocha. Você escolheu a boa parte de vir ouvir a palavra do Senhor hoje e ser edificado por ela. E assim você está dando manutenção na tua casa espiritual. Porque o Espírito Santo de Deus está falando com você agora. Ele está falando contigo nesse momento. E talvez nesse momento você está começando a pensar, pois é, nessa área aqui, eu acho que eu tenho que dar uma melhorada. Nessa área aqui, eu tenho que melhorar mais um pouco, irmãos. E eu me coloco também. Não somos perfeitos. Eu também, enquanto preparo essa mensagem, enquanto Deus fala comigo, ao momento da preparação, irmãos, eu também estou sendo edificado e pensando, e eu, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Quanto tempo será que aquela goteira está lá pingando naquele canto, Senhor, e eu não vou lá resolver? Quanto tempo faz que, quem sabe, você não busca Deus numa oração intensa? Quanto tempo faz, quem sabe, você não faz um propósito de uma semana de jejum? Não uma semana inteira, né, irmãos, sem comer, você me entendeu? Mas todos os dias. Ou um propósito de oração, durante um tempo, um período. Quanto tempo será, irmãos? Então o sábio busca conhecimento, irmãos. O sábio também busca profundidade. E olha só o que diz nessa mesma analogia, agora o evangelho, o qual escreveu Lucas. Coloca para mim, Lucas capítulo 6, verso 48. Olha só. É a mesma, aqui é a mesma passagem, mas Lucas aqui traz mais detalhes para nós. E olha só o que diz. E semelhantemente, um homem que edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala, e lançou ali os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Irmãos, e não precisa muito para nós analisar isso. O que nós vemos agora é que Lucas aqui traz uma profundidade, dizendo, olha, esse homem não simplesmente recebeu nas suas mãos uma planta para construir. Ele não simplesmente foi e olhou e falou assim, aqui tem uma duna e aqui tem uma pedra, um rochedo exposto. Não, irmãos, ele pegou e cavou.
Ele foi mais profundo, ele buscou mais, assim você vai dar manutenção na tua casa espiritual. Se você já é crente, se você já busca Deus, se você já é convertido há anos, você precisa continuar dando manutenção nessa casa, senão ela vai cair na tua cabeça. Não, o telhado cai. Daqui a pouco tu está comendo, farelo do cupim cai no prato. Irmãos, esse tempo atrás eu arrumei uma parte da casa do telhado onde eu moro, da casa onde eu moro. E outro dia eu estava comendo, começou a pingar na minha cabeça, começou uma chuvarada, deu uma chuva, uns dias de chuva de intenso aí. Falei, não, né, goteira? Aí não, né? Aí não dá, né? Bem aqui agora, né? Bem na hora do lanche, como disse o Pablo uma vez, né, Pablo? Não, bem na hora do lanche não, né? Bem na hora do lanche, irmãos. Mas o que eu quero trazer para nós como aplicação, irmãos? A nossa casa precisa de manutenção. E como nós vamos ter essa manutenção, irmãos, é cavar, é buscar mais profundo o alicerce, irmãos, em Cristo. Nós precisamos buscar mais profundidade em Cristo. Se nós queremos viver uma vida espiritual, irmãos, não superficial, nós precisamos cavar mais, precisamos buscar mais. Porque ontem, o que eu ouvi ontem foi simplesmente o texto. E no final foi dito palavra da salvação. E se alguém tivesse explicado aquilo ali? Se alguém tivesse explicado esta passagem naquele momento? Quantos ali, quem sabe, falariam, não, eu escolho a rocha. Ah, entendi, eu escolho a rocha. Eu não vou escolher a casa na areia. Mas não foi explicado, irmãos, então nós precisamos ir mais fundo. Precisamos de profundidade, irmãos, profundidade no conhecimento da palavra de Deus, profundidade na oração, profundidade na vida com Deus, irmãos, profundidade no comprometimento com a igreja local, com o local onde nós vivemos, de demonstrar Cristo para as pessoas realmente. Então nós precisamos mais profundidade, irmãos, nós precisamos viver uma vida de profundidade com Deus, irmãos, querendo mais, conhecendo mais a Deus, buscando mais a Deus, santificando mais, jejuando mais. Precisamos, irmãos, sim, precisamos, orando mais, quem sabe. Porque tudo começa assim, irmãos, nós vamos deixando, e vai ficando, e vai passando, e a gente vai deixando, a gente não ora mais. Quando a gente vê, a gente, pronto, parou com tudo. E a tua casa está ali, está sobre a rocha, está. Mas como está essa manutenção? Nem sei. Precisa, irmãos, então, de manutenção. Agora, a pergunta é, qual é o nosso nível de dedicação? Quando se trata da vida cristã, irmãos. Qual é o nosso nível de comprometimento no reino de Deus? Qual é o nosso envolvimento com o reino de Deus? Talvez nenhum, talvez algum, mais superficial. Talvez sem oração, sem palavras, sem busca por profundidade. E muitas vezes, irmãos, aí nós se perguntamos para nós mesmos. Quem sabe você já fez essa pergunta? Talvez você já fez essa pergunta, olha, eu ouço a palavra, mas não entendo nada. Eu leio, mas não consigo mais nem entender. Quanto tempo faz que tu não lê? Às vezes um mês. Às vezes um tempo que não lê mais e não pratica mais, precisa praticar, precisamos buscar em Deus. Porque eu estou indo num culto, mas eu não sinto mais nada. Não, é só mais um culto, eu só vou lá só para repetir palavras. Vou repetir o louvor com o pessoal do louvor, eu vou repetir a oração com o pastor, eu vou concordar com o que ele está falando, eu vou falar amém, beleza, fechou? E vou para casa, pronto, está pago. Igual na academia. Está pago. Deu. Será, irmãos, que o nosso nível está assim, espiritualmente falando? Por que está assim, então, irmãos? Será que nós temos obedecido, sido obediente, feito o que Deus tem chamado nós para fazer? Será que nós temos sido responsáveis na edificação? Porque daqui a pouco, irmãos, nós vamos estar no automático. E é terrível estar no automático, irmãos. É terrível estar automático, irmãos. Sabe automático? Eu estava vindo com o Nilson, nós fomos numa palestra, cadê o Nilson? Está lá. Está te procurando por aqui, Nilson. A gente foi numa palestra lá na Viva, sábado de manhã, sobre psicologia e sobre aconselhamento. O pastor que é psicólogo estava dando uma instrução. E a gente foi lá. E quando a gente embarcou no carro para vir embora, eu e o Nilson vinha e estava um fiozinho caído assim, do carro dele, no para-brisa assim, do alarme. E eu não notei que fiz isso. Mas como eu já trabalho com essa área, então tudo que eu vejo fora do lugar eu coloco no lugar. Eu estava no automático. Simplesmente peguei aquele fiozinho, puxei o forro do teto para baixo, encaixei para dentro e... Aí o Nilson olhou para mim e falou assim, isso eu acho que é do alarme, né? Deu o quê? Ele, não, o fio que tu colocou agora.
Automático, irmãos. Eu estava no automático, eu não estava nem pensando no que eu estava na minha frente, eu já fiz. Só que assim a gente não pode, na vida espiritual, estar no automático. Não podemos estar no automático ou tanto no ponto morto, irmãos. Não podemos. Precisamos estar racionais, então, irmãos, porque senão, irmãos, nós vamos acabar confessando com os lábios, mas o nosso coração está longe. Confessando com os lábios e o coração longe. Quem sabe repetindo uma frase, palavra da salvação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, que maravilha, que bênção. Mas só aqui. E o coração longe de Deus. Então, essa aplicação, irmãos, nós devemos buscar constantemente a palavra de Deus. Aplicar em nossas vidas diárias. Construindo a nossa fé sobre um fundamento sólido. E esse fundamento é Jesus. Dessa forma, irmãos, aí nós vamos estar preparados para enfrentar os desafios que vão surgir no nosso caminho. Aí sim nós vamos estar preparados, irmãos. Ou seja, irmãos, nós vamos estar alicerçados na rocha da palavra. Se nós estivermos alicerçados na rocha da palavra, irmãos, aí sim nós somos fortes para resistir às tempestades da vida. Porque senão a tempestade vai vir, meus irmãos, e vai balançar essa casa. E essa casa vai cair. Então nós precisamos estar firmes, irmãos. E eu quero ler o verso 26. Verso 26, vamos pular um versículo aqui, vamos ler o 26, que o 25 a gente já sabe o que fala. Vamos lá. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. Aquele que ouve essas palavras, as minhas palavras, e não pratica, é como aquele que edificou a casa sobre areia. Por isso que Tiago diz, não sejamos só ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes. Coloquemos em prática, irmãos, e Deus está falando com nós, nesses últimos um mês, eu acho, sobre isso. Tem falado conosco, voltado, o Espírito Santo de Deus tem voltado nós para essa visão, sempre, colocar em prática, colocar em prática, colocar em prática. Sempre nos chamando a atenção para colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Então Jesus aqui, irmãos, faz um contraste agora, do homem prudente que edifica sobre a rocha, e do homem insensato que constrói sobre a areia. E o erro desse último, irmãos, está em ouvir a palavra, como eu falei, e não colocar em prática. O que resulta, irmãos, numa base frágil e vulnerável. Uma base frágil e vulnerável, irmãos. Então, nós podemos ver o contraste desses dois homens, irmãos. Os dois ouviram a palavra. Um era sábio, prudente. A palavra prudente significa sábio. O cara que pega a oportunidade. Ele viu a oportunidade e fez a coisa certa. Como eu disse, tem 2 terrenos. Ele olhou e falou assim, vou fazer a casa aqui, né? No terreno firme, imagina que eu vou fazer na areia. Prudente, sábio. Mas o outro homem, insensato, considerado tolo. Aquele que ouviu e falou, não, sabe uma coisa? Eu vou fazer na areia, porque eu gosto da areia. Não, mas a areia vai dar problema. Não, na areia, eu vou continuar na areia, vou fazer na areia. Então o Senhor considera ele como um tolo. Como alguém que ouve e não coloca em prática. Alguém que recebe e ouve nos seus ouvidos, mas não desce ao coração e não parte para as mãos a prática, ou para a boca. Que a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, ele sabe que está errado, irmãos, e continua construindo sobre a areia. Então, irmãos, é fundamental não apenas nós ouvir a palavra de Deus, irmãos, mas nós precisamos vivê-la, a nossa realidade diária. Precisa, sim, irmãos, nós precisamos colocar em prática. É difícil, é difícil. Jesus não falou que ia ser fácil, não. É difícil, irmãos. Mas tem que ser colocado. Ele te deu graça, Ele te deu sabedoria. Então, sábio, as irmãs são sábias. Deu sabedoria para todos nós. E se nós não tiver, a palavra diz, peça. Peça que Ele dá. Peça que Ele dá mais. Peça que Ele dá mais sabedoria. Ou seja, irmãos, a obediência nos aproxima do Senhor, nos mantém firme diante das adversidades. E aquele que constrói, irmãos, a casa sobre a areia da desobediência, está fadado a ruir na primeira tempestade que vier. A primeira tempestade que vir, a casa vai abaixo. A primeira dificuldade, a primeira luta, a primeira prova, a casa vai abaixo. Verso 27 diz assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, olha só, Jesus aqui reforça, irmãos, a fragilidade da vida
daquele que escolhe construir a casa sobre areia. A fragilidade que é, irmãos, as tempestades da vida vêm, tanto para um quanto para outro. Tanto para nós, irmãos, que estamos em Cristo Jesus, quanto para aqueles que não estão em Cristo Jesus. As tempestades da vida vão vir, o sol nasce para todos, mas os problemas é de todos também. Todos têm problema, todos têm dificuldade. Tanto para um quanto para outro desses dois homens vai vir a dificuldade. Nós vemos aí então no verso 25 que a tempestade caiu para aquele que estava com a casa firmada na rocha, a tempestade caiu para aquele que estava com a casa na areia, edificada na areia. Então a dificuldade vem para todos nós, irmãos. Agora, qual casa prevalece? Qual é a casa que prevalece? Isso, irmãos, muitas vezes dificulta para nós como cristão. Porque nós, talvez ouvimos muito e até ouvimos hoje ainda, um evangelho triunfalista. Um evangelho que você não vai ficar doente, que você não vai passar prova, não vai passar dificuldade financeira, que tu é filho do rei, porque tudo é teu, que o ouro e a prata é dele e teu também é, e que tu pode tudo, e que tu vai declarar e vai abrir a porta, que tu vai falar e que vai acontecer. Irmãos, o evangelho que foi ensinado para nós, e é falado hoje, ensinado em muitos lugares ainda, triunfalista, e daí quando vem a prova para nós, os crentes, em Cristo Jesus, irmãos, quando vem a prova para nós, os crentes, em Cristo Jesus, o que acontece, meus irmãos? Quando vem essa prova, irmãos, a gente fica extasiado. Não pode, porque eu sou filho de Deus, não posso estar passando por isso. Não posso ficar doente. Não, eu não posso passar essa luta. Eu não posso passar essa dificuldade. Se o pastor não tivesse filmado na rocha, agora saiu correndo, né? Corre, irmãos. Só nós vamos entender. Fala por parábola, quem está na live vai falar, o que ele está falando? Quer saber, vem cá e vê. Glória a Deus, meus irmãos. Então, irmãos, foi ensinado para nós que crente não passa luta, que crente não passa prova, que crente não passa dor, que crente não fica doente. Não passa nada. Que nós somos os super-homens e as super-mulheres. Ninguém vai passar luta. Ninguém passa dificuldade, irmãos. E não é isso que Jesus disse. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Todos nós passamos dificuldades, todos nós sofremos. Todos nós temos dificuldades e lutas, irmãos. A diferença é onde está a tua casa, onde está a nossa casa firmada em Cristo. Como é que está a manutenção dessa casa, espiritualmente falando? Tem orado, tem buscado. Porque a hora que vinha a luta, irmãos, vinha a prova, vinha aquele vento que vem do sul ali, sabe? Aquele vento que vem e desce a serra aqui, no inverno, aquele vento seco de dia que balança a parede, que arrancar o telhado. Você está firme, está em dia, a manutenção está ótima. Pode vir. Tu até fica meio assim, né? Porque quem que não passa na prova, ou quando vem o vento que não dá uma balançada, dá, mas não cai. Né? Quem que não quer correr? Mas não corre, fica. Então, irmãos, o que o Senhor está nos chamando aqui, nos mostrando nessa noite, que nós vamos ter também aflições, o sol nasce para todos, mas as lutas vêm para todos também. Aquele que está firmado agora, aquele que tem adorado, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, não está livre das provações. Não estamos livres, meus irmãos, não estamos. Muitas vezes estamos sob pressão, sob muita pressão. Mas o que importa é que se nós estamos firmados na rocha, ou na areia, e se estamos firmados, irmãos, na rocha, tranquilo, a tempestade pode vir. A diferença é quando a tempestade intensifica, irmãos. A pergunta é como você lida com isso? Como que lidamos com isso? Quando a tempestade intensifica na tua vida espiritual, tua vida aqui racional, porque não é só espiritual, irmãos. Há lutas espirituais, há batalhas espirituais ao nosso redor, há sim. Mas tem coisas da vida real, do cotidiano, racionais. Mas como você lida com isso? Como que você toma uma atitude para resolver esse problema? Toma talvez uma cartela de remédio? Eu vou tomar uma cartela de remédio e deu. Ou tá com a casa na areia, vou tomar uns tragos, vou usar droga, vou fazer alguma coisa para resolver isso aí. Amanhã vai ser pior. A ruína vai ser pior, vai ser maior ainda. Que nem precisou vir a tempestade para derrubar, tu já derrubou. Já minou os alicerces, em vez de mudar essa casa, fala, eu acho que eu estou na areia.
Eu vou firmar minha casa na rocha que é Cristo. Não, eu vou minar da vez, derrubar essa casa uma vez que não adianta mais, acabou para mim. Como que nós lidamos, irmãos, então, irmãos, com as situações? Como nós lidamos com nossas emoções? Como nós lidamos quando a luta vem? Quando a dificuldade vem? Como você lida, irmãos? Você toma uma cartela de remédio ou você busca orientação na palavra de Deus? Ou você busca a presença de Deus? Ou você coloca as tuas expectativas, as tuas ansiedades? Irmãos, todos têm, quem sabe, algumas ansiedades, talvez um nível menor, outros um nível maior. A minha ansiedade é quase zero, mas eu tenho também, todos têm. Mas aonde você deposita é no Senhor? Ou será que nós vamos aliviar em outro lugar? Em outra coisa? Em outro momento? Em outra situação? Ou será que nós vamos lidar com a nossa razão? Com o intelecto e com a sabedoria que o Senhor deu para nós, com a prudência que o Senhor deu para nós, ser sábio para resolver as situações, ou tentar pelo menos, meus irmãos. E foi dito lá sábado nesse curso, nesse trabalho que a gente teve lá no sábado de manhã, na Viva, sobre aconselhamento, foi dito isso. Como que nós lidamos com as nossas emoções? Como nós lidamos com as dificuldades? Não, tu não vai murmurar com Deus, não vai brigar com Deus, falar, Deus, por que tu me colocou aqui? Não. Mas tu pode questionar a Deus, perguntar para Deus como os salmos falam. Quantas vezes o salmista falou, Senhor, olha meus inimigos, Senhor, olha os boletos chegando, em outras palavras, Senhor, está faltando, ó Senhor, o Senhor está vendo, mas você precisa clamar, precisa buscar no Senhor, precisamos buscar nele as respostas para a nossa vida. Então, como nós resolvemos, irmãos, a dificuldade quando ela bate na nossa porta? Como nós resolvemos quando vem o vento? Quando vem essa tempestade sobre nós? Como que nós resolvemos? Será que nós resolvemos pautados na palavra de Deus? Será que nós resolvemos, ou você resolve com tudo que você tem aprendido na palavra de Deus? Coloca em prática. Você coloca em prática a tua fé e fala, Senhor, não sei, a noite dura até meia-noite, o dia de hoje dura até meia-noite, mas amanhã é o Senhor que sabe, porque amanhã a misericórdia do Senhor se renova, amanhã é um dia novo. Você deposita a tua fé em Jesus, fala, Senhor, tu sabes, tu me conheces, tu me sondas, sabe o que eu tenho passado, me ajuda a botar em prática a tua palavra, me ajuda a resolver essa dificuldade. Então, irmãos, a diferença que nós vemos, irmãos, é que um edificou sobre sólida rocha, que é Jesus, e outro sobre areia, e esse, quando veio a tempestade, irmãos, ele não conseguiu resolver, porque a fé dele, a esperança, tudo o que estava sobre esta pessoa, estava pautada nela mesma, ou seja, edificado na areia, ou pautada em todas e qualquer coisa dessa terra, no que ela tem. Já pensou, meus irmãos, quantos que tem muito e perde tudo, e de repente a vida acabou? Agora minha vida acabou, porque eu perdi tudo. Vai lá num momentinho, o cara até é milionário, no outro momento o cara entra lá, hackeia a conta dele e ele não é mais, e aí? Fala, minha vida acabou, agora é fim para mim. Ou será que ele deposita a fé em Cristo e fala, não, Senhor, o Senhor que me deu, eu não tenho nada mesmo, não vou levar nada daqui. Se o Senhor quiser dar de volta, o Senhor dá, se não, eu estou vivo, é o que mais importa. E estou fazendo a tua vontade, é o que importa também. Como diz o cara, aquilo que importa é o que interessa. Glória a Deus. Então, irmãos, a fundação instável, irmãos, na areia da desobediência, ela não suporta a pressão na casa. Quando dá a pressão da tempestade, dá a pressão da dificuldade, essa casa cai. Essa casa desaba, essa casa vai ao chão, mas aquele agora que tem depositado a fé em Jesus Cristo, irmãos, com todas as suas emoções, a sua razão colocada em Cristo Jesus, com o seu raciocínio lógico, porque é lógico, irmãos, a fé não é só algo espiritual, algo que nós estamos aqui, não, irmãos, é algo lógico, a palavra de Deus também é lógica. Por isso que eu te vejo, tu não é só uma assombração na minha cabeça, glória a Deus por isso, eu posso ir te sentir.
Posso te beliscar e tu vai me dar um tapa, mas tudo bem. Eu posso aí te abraçar, te dar um aperto de mão. E a palavra diz que você foi criado por Deus, criatura de Deus. E agora não só criatura, mas filho de Deus, glória a Deus por isso. Então a nossa fé, irmãos, não é só uma emoção, não é só razão. A nossa fé é lógica também, irmãos, é um raciocínio lógico. Então as nossas emoções, a nossa dificuldade na hora que vem sobre nós, a hora que vem a tempestade, ela precisa ser pautada na palavra de Deus. E aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, irmãos, pode vir as torrentes de água, pode vir, irmão, que nós vamos estar firmados em Cristo, na rocha que é inabalável. E aí você podemos balançar, nós podemos cair, mas se nós estiver firme na rocha, irmãos, logo, logo estaremos de pé. Não vai permanecer, caído não permanece. Balança, mas não cai. Balança, talvez caia, mas é colocado de pé. Mas o importante é estar na rocha, não afunda. A rocha é firme, a rocha é Cristo. É a pedra fundamental da nossa fé. Então, irmãos, nós devemos refletir sobre a solidez da nossa fé. Se está alicerçada na obediência da palavra de Deus. Se nós analisarmos isso, irmãos, somente assim, nós estaremos preparados para enfrentar qualquer desafio, com firmeza e perseverança. Vamos estar, irmãos. Vamos estar preparados para enfrentar, irmãos, e todos nós vamos passar. A palavra diz que todos nós vai ter um dia mau, pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja depois da manhã, mas como é que você lida com esse dia mau? Se você não estiver firmado em Cristo Jesus, ou se você está firmado em Cristo Jesus, mas a tua manutenção a casa está meio assim. Precisa estar firmado, irmãos, a manutenção da nossa casa precisa estar em dia, a nossa casa espiritual é responsabilidade nossa, buscar ao Senhor, orar ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor aqui nessa noite nos chama à responsabilidade. E como disse Paulo, na carta aos Coríntios, quando fala sobre a ceia do Senhor, a qual vamos participar nessa noite, ele fala, analise a cada um a si mesmo. Eu não vou analisar você, eu não posso te analisar. Você precisa fazer uma autoanálise e analisar essa casa. Entre pelos cômodos. Olhe ela, saia fora, quem sabe dê uma olhadinha, ver se ela está meio na rocha. Veja se você não precisa buscar mais profundidade na palavra de Deus, na oração, no jejum, na busca, no envolvimento no reino de Deus, no servir a Deus, no amar a Deus, no adorar a Deus, se você não está no automático. Se nós não estamos em ponto morto, colocamos em ponto morto, deixamos o carro descer na banguela, como se fala, larguemos o morro abaixo, deixa aí. Onde que vai dar eu não sei. Então nós precisamos analisar a nós mesmos e se perguntar como está a nossa casa espiritual. E a oportunidade hoje é de ouro, irmãos, porque ainda que a nossa casa esteja construída em cima da areia, ainda que eu analisar tudo isso e sair de fora e olhar e analisar, falar, não, acho que toda a minha fé e toda a minha devoção e tudo aquilo que eu acredito está na areia, não está em Cristo. Está em qualquer outra coisa, mas não está em Cristo. Ainda dá para mudar. Se você está ouvindo, se alguém está ouvindo através da transmissão, ainda dá para mudar essa casa de lugar. Cristo está te chamando hoje, para que você mude essa casa de lugar. Para que verdadeiramente você dê a resposta certa e fala, Senhor, eu vou colocar minha casa sobre a rocha. A minha casa vai ser edificada sobre o Senhor, somente sobre o Senhor. Ou seja, irmãos, então o Senhor nos chama hoje para fazer uma edificação sólida sobre a rocha. E assim, aí nessa noite nós podemos afirmar. Quem sabe não em uma única só voz, porque nós não decoramos ou não ficamos repetindo palavras. Mas dito essas palavras essa noite que Deus tem falado para nós, nós podemos afirmar, sim, que essa palavra é palavra da salvação. Aí sim, esta palavra é palavra da salvação. Porque, irmãos, a palavra, irmãos de Deus, vai servir tanto para a salvação, quanto para a condenação dos que ouvem. Então, todos os que ouvem a palavra de Deus, irmãos,
ela vai servir para duas coisas. Ou tu vai entender e vai falar, eu vou colocar a casa sobre a rocha, vou confiar inteiramente a minha fé em Jesus Cristo, na obra que Ele fez na cruz, no sangue que Ele derramou, na vida que Ele entregou por mim, pagando os meus pecados. Ou vou fazer minha casa na areia. E assim, nós já sabemos o resultado que Jesus disse. E Jesus não é homem para que minta. Vai haver ruína. Vai haver juízo. O final deste homem que escolher a casa sobre a areia, construir a casa espiritual sobre a areia, Jesus disse, o final será ruína. Então essa é a noite, irmãos, da oportunidade. Essa é a noite da oportunidade de nós colocarmos a nossa fé sobre Jesus, que é essa rocha inabalável, essa rocha maravilhosa, irmãos, a qual dá base para a nossa fé, a qual dá base para nós como igreja, irmãos, a permanecer firmes. Essa sim é a palavra de salvação para nossas vidas. Aquele que crê em Cristo Jesus será salvo, aquele que não crê será condenado. E não tem outra oportunidade, não tem outro jeito, não tem um jeitinho, é duas coisas só, é duas situações só que Jesus bota à nossa frente, ou areia ou rocha. E na areia haverá ruína, sim haverá ruína, irmãos, e não é só quando vir a tempestade na nossa vida, não. Não é só quando vir essa tempestade da vida natural, da dificuldade, do momento que amanhã, quem sabe, tu esmaga o dedo e tu fala, minha vida acabou porque eu dei uma martelada no dedo. Ou outras coisas, quem sabe, mais severas. Mas, irmãos, haverá um dia, irmãos, que virá sobre os homens dessa terra a ira de Deus. E todo o pecado, irmãos, que aqueles que confiaram em Cristo foi colocado sobre ele, foi cobrado. O Senhor colocou a ira sobre Jesus, cobrando pelos pecados daquele que crê em Cristo e na sua obra. Essa ira virá sobre os que não creram. E aí haverá grande ruína. Aí haverá grande ruína, meus irmãos. Por isso que a oportunidade hoje é de ouro, de edificar a casa sobre essa rocha que é Jesus. Sobre a obra a qual Jesus fez por nós. E glória a Deus, como foi dito hoje, essa noite, que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, como disse a irmã aqui no início do culto, mas o Senhor que nos escolheu. E que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Ele nos chamou e nos separou, irmãos. Para nós finalizarmos hoje, qual tem sido sua dedicação na edificação dessa casa? Como você tem dado ou lidado com a responsabilidade dessa edificação? O Senhor nos chama hoje para uma responsabilidade, irmãos, na edificação desse templo ou dessa casa espiritual que está sobre a rocha. E glória a Deus que antes éramos do mundo. E o Senhor nos chamou agora para a sua maravilhosa luz. E irmãos, quando nós éramos do mundo, nós se esforçávamos tanto. Nós se dedicava tanto. Tanto por tantas coisas falhas. Basta nós sair da nossa caixinha, da nossa bolha muitas vezes, e olhar para fora, que a gente consegue ver e analisar quanto nós buscávamos coisas tão frágeis. A nossa fé, ou a nossa vida, melhor assim dizendo, era pautada em tantas coisas, e no reino de Deus a gente não tem essa mesma avidez de buscar ao Senhor. Quantas vezes nós ia convidado para ir para um bailão, nós chegava até mais cedo porque o ingresso era mais barato. Quantas vezes nós chegava mais cedo porque ganhava bebida de graça. Pegava uma fila de 5 quilômetros. E hoje para estar num culto, irmãos, para estar celebrando o Senhor, para estar orando, parece que é um peso. Parece que é uma coisa, parece que, eu vou, mas, minha vontade. Mas havia uma avidez quando nós estávamos construindo na areia. A casa estava afundando e nós, deixa afundar. Deixa afundar mesmo. Então a reflexão que o Senhor nos chama hoje, irmãos, é que nós devemos se dedicar, irmãos. Se dedicar profundamente, irmãos, a buscar ao Senhor, a fazer a vontade dEle. Então, a minha oração nessa noite, irmãos, para a nossa reflexão é que você analise a si mesmo e busque mais ao Senhor. Para que no dia mau, você esteja firmado na rocha,
que é Cristo Jesus. Então não espere para deixar para o outro dia, hoje mesmo. Se confessares e buscar hoje mesmo, o Senhor pode mudar essa casa de lugar, tirar da areia e botar na rocha firme. Não precisa você repetir palavras aqui para mim, eu levantar a mão, ou quem está lá nos vendo através da transmissão, falar, pastor, eu vou ir aí então, para entregar minha vida para Jesus. Não precisa, faça uma oração você mesmo. Faça uma oração, o reino dos céus, o véu se rasgou do templo, todos têm acesso ao Santo dos Santos. Não precisa mais do sacerdote para intermediar, não. É só clamar ao Senhor e Ele ouve. É só buscar e pedir para o Senhor, Senhor, muda a minha casa de lugar. Coloca essa casa na rocha. Eu quero estar contigo, para que no dia mau eu esteja firme no Senhor, eu esteja preparado. Então não espere chegar o dia mau, para você ver a casa indo por água abaixo. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé. Eu quero orar, chamar os irmãos aqui para nós estar se preparando esse momento para a ceia. Que possamos refletir, irmãos, sobre a importância de edificar a nossa casa sobre a rocha sólida que é Jesus Cristo. Irmãos, a fé inabalável é a âncora que nos firma durante as tempestades da vida. A fé em Cristo é a fé em Cristo é a âncora que nos segura na hora da tempestade, que nos mantém ancorados, que nos mantém seguro, que nos mantém inabalável na sua presença. Que o Senhor nos capacite, irmãos, a ser prudentes construtores espirituais, firmes e inabaláveis nas provações da vida. Que nós possamos estar firmes, irmãos, e colocando em prática tudo aquilo que o Senhor tem chamado nós, tudo aquilo que nós temos ouvido falar do Senhor. Que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por Tua palavra, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, por esse momento ao qual o Senhor exortou o nosso coração.